Olá, nesse vídeo eu vou falar sobre a alteração do canal medular, que a gente tem chamado de uma estenose do canal vertebral. Sobre essas alterações, eu vou falar sobre 3 pontos específicos. As alterações clínicas associadas, a parte do diagnóstico e as opções de tratamento. Para fazer o diagnóstico dessas alterações, nós lançamos mão basicamente de 2 tipos de exames. As radiografias, que são realizadas em 2 planos, de frente, uma anteroposterior e uma de lado, um perfil. E além da radiografia, a gente também vai solicitar uma ressonância magnética a fim de avaliar melhor essas estruturas, como os discos, os ligamentos e as articulações. Nas radiografias, nós iremos identificar algumas alterações que são próprias dessas alterações do desgaste, que são alterações como os osteófitos, os famosos bicos de papagaio. Nós encontraremos uma redução do espaço do disco intervertebral, assim como nós encontraremos uma redução da amplitude do forame visto pelas radiografias em perfil. Na ressonância magnética, nós identificaremos algumas outras alterações, como uma hipertrofia das facetas articulares, que é o crescimento das articulações. A gente vai ver um espessamento dos ligamentos amarelos, que é o ligamento que faz a estabilização posterior da coluna. E nós também encontraremos um diâmetro do canal reduzido, no corte que a gente chama de axial. Essa imagem ela nos permite visualizar o canal vertebral, a medula e as raízes dos nervos que estão descendo por aquele canal. A estenose do canal vertebral ela pode acometer regiões distintas e cada uma será apresentada de uma forma diferente. Ela pode acometer tanto a região cervical, mais alta no pescoço, quanto a região lombar, mais baixa nas costas. Na coluna cervical, podemos encontrar 2 tipos de acometimentos. O estreitamento do canal, comprimindo a medula vertebral propriamente dita, ou o estreitamento do forame, comprimindo a raiz do nervo. Os principais sintomas identificados em um paciente com estenose do canal vertebral na altura cervical são dores na região do pescoço, dores que se irradiam do pescoço para os braços ou para a região interescapular no meio das costas, perda de força. Nós temos algumas alterações de reflexo que podemos realizar durante o exame físico, como alteração do reflexo tricipital na parte posterior do braço e alteração do reflexo bicipital na parte anterior aqui do cotovelo. Nós teremos alterações de sensibilidade que podem vir tanto da região das costas quanto para a parte das mãos, dos dedos. Em alterações mais graves, quando a gente tem estenoses mais complexas, alterações de equilíbrio, alterações da parte vesical, da parte intestinal por uma perda do controle da capacidade de urinar ou de evacuar. E por fim, o paciente ele tem uma alteração da marcha, uma dificuldade de andar. Essas alterações elas se tornam cada vez mais graves e mais presentes quanto mais a medula se torna machucada, secundária ao estreitamento do canal por onde essa medula está passando. Nos exames de imagem, quando essa medula está machucada, nós identificamos o sinal, a cor com que a medula é vista nesse exame de uma forma diferente, e é o que nós chamamos de mielomalácia. Por sua vez, nas estenoses da coluna lombar, é possível identificar alguns outros sintomas específicos dessa região. Então nós teremos dores na coluna lombar, dores que se irradiam para as pernas, a chamada dor do nervo ciático. Nós também temos as alterações da parte da marcha por uma fadiga da musculatura da perna. Então é um paciente que ele conta uma história de que ele começa a andar e depois de um determinado tempo ele tem que parar para descansar, pois os nervos ficam sendo comprimidos. Há alterações de sensibilidade como dormência, formigamento, queimação, que também podem acometer a parte das pernas. E por fim, alterações mais complexas, quando tem uma lesão maior dessas raízes neurológicas, principalmente as raízes mais baixas, que são alterações da sensibilidade e alteração motora na região da virilha e do controle dos esfínteres, que são quem faz a regulação da urina e da parte evacuatória. Essa sendo a complicação mais grave do paciente que apresenta essas alterações. De forma geral, como o canal fica estreito e o paciente não sabe que essa é a causa dos seus sintomas, ele acaba adotando alterações de postura a fim de ampliar indiretamente o diâmetro do canal. Então muitas vezes você vai ver o paciente dobrando os joelhos, dobrando os quadris, preferindo uma posição onde ele tem o tronco mais inclinado para frente,
que são posições que indiretamente ampliam o diâmetro do canal. E tudo isso leva o paciente a ter um controle parcial dos sintomas, o que muitas vezes atrasa a procura por atendimento médico. Na parte do tratamento, é importante a gente adotar medidas que vão combater a dor, ou seja, medicações, fisioterapia, acupuntura. Mas também é importante refrisar ao paciente que as alterações são mecânicas, ou seja, o estreitamento do canal ele é uma coisa instalada, é uma alteração que já está presente. Nada dessas medidas vão ser satisfatórias em aumentar a amplitude desse canal. Nos casos de sintomas relativamente controlados, o paciente pode ser observado e seguido periodicamente. Entretanto, na falha do tratamento, ou seja, no insucesso dessas medidas em controlarem a parte dos sintomas, por se tratar de um problema mecânico, nós não temos outra opção satisfatória de resultado a não ser um tratamento cirúrgico. Eu vou comentar um pouco melhor agora. Basicamente, nós temos que identificar qual é a origem do problema. Se é uma estenose foraminal, ou seja, se é uma estenose pelo trajeto por onde sai a raiz nervosa, ou se é uma estenose do canal vertebral propriamente dita. Elas são problemas mais simples de serem resolvidos, ou seja, a gente tem que fazer um pequeno corte na parte óssea que passa ao redor do nervo. Dessa forma, nós buscamos ampliar o tamanho dessa região por onde sai a raiz nervosa para resolver esse problema da compressão provocada no nervo. Essa cirurgia ela pode ser feita de duas formas. A técnica convencional, ou seja, uma cirurgia aberta que envolve um corte na pele geralmente entre 4 e 5 centímetros, e a segunda opção que é uma cirurgia endoscópica, ou seja, uma cirurgia que envolve um corte de 1 centímetro a 1,5 centímetros, onde a gente, através de uma câmera, busca ampliar a parte do forame, que é a estrutura por onde sai a raiz nervosa. Já nos casos de estenose do canal vertebral, é primordial a identificação correta de quais estruturas alteradas que estão provocando esses sintomas. Nós temos 3 alterações possíveis. 1. Problemas de degeneração dos discos levando à formação de hérnias ou protusões, e essas hérnias ou protusões dos discos que comprimem a medula. 2. Seriam alterações das articulações ou do ligamento amarelo, uma hipertrofia dessas estruturas provocando uma redução do diâmetro do canal, levando à compressão da medula. E 3 seria uma somatória, ou seja, tem presença tanto de degeneração dos discos com protusões e hérnias de discos, somadas à hipertrofia das articulações ou do ligamento amarelo. Nos casos onde o acometimento principal se deve às degenerações dos discos, ou seja, estruturas localizadas anteriormente à medula, a cirurgia por via anterior, ou seja, pela frente do pescoço ou pela barriga, são opções satisfatórias a fim de buscar uma descompressão dessa região da medula. Quando há o acometimento das estruturas posteriores, e aí eu digo de forma isolada ou combinada com as alterações dos discos, a cirurgia ela obrigatoriamente vai envolver uma cirurgia por via posterior, podendo ou não ser realizada uma via anterior somada no procedimento. No acometimento da cervical, geralmente quando encontramos mais do que 3 níveis acometidos, é mandatório realizar uma cirurgia por via posterior, devido ao risco de instabilidade quando realizamos a cirurgia pela frente. No acometimento da coluna lombar, a via posterior ela pode se somar à via anterior ou ela pode ser uma via isolada, ou seja, a gente realiza uma descompressão do canal da medula, ou seja, a gente retira todas as estruturas ósseas que estão na região posterior para fim de ampliar o tamanho do canal vertebral, tirar essa compressão da medula e, de forma geral, tem que se pesar a necessidade ou não de fazer uma artrodese, ou seja, de fixar a coluna com um parafuso. Tecnicamente, são procedimentos relativamente simples, mas que tem que ter todo o cuidado, principalmente por se tratarem de pacientes mais velhos. Então, adequada avaliação pré-operatória com exames, avaliação cardiológica, eletrocardiograma e uma técnica cirúrgica cuidadosa são fatores fundamentais no sucesso dessa cirurgia. As taxas de complicações são extremamente baixas, a melhora do paciente ela é muito importante, são cirurgias que dão resultados muito gratificantes aos pacientes e o benefício no longo prazo ele é muito bom no controle dos sintomas. Obrigado por acompanhar o vídeo até agora, até mais!